Olá, tudo bem? Está no ar o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Recebemos o juiz eleitoral da 71ª Zona Eleitoral de Nova Esperança, que compreende os municípios de Atalaia, Uniflor, Presidente Castelo Branco, Floraí e Nova Esperança, Dr. Rodrigo Brum Lopes, que vai nos conceder uma entrevista sobre as regras eleitorais para as eleições municipais deste ano. E desde já peço a você que está assistindo, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, que você vai estar auxiliando muito na questão da divulgação desse novo projeto para toda a cidade de Nova Esperança e região. Doutor Rodrigo, quais são os principais desafios que a Justiça Eleitoral enfrenta na organização das eleições municipais deste ano? Inicialmente, Alex, né, Antônio, gostaria de agradecer o convite, né? Parabenizar o jornal pela iniciativa. Eu acredito que cada vez mais a gente precisa de meios de comunicação, meios de informação, conhecimento. Então, eu agradeço o convite. É muito importante para a Justiça Eleitoral passar alguns pontos, né, para a população que a gente entende como primordiais para que a gente tenha um processo eleitoral, né, que está se iniciando, né, na verdade já se iniciou com as convenções. Nós temos, a princípio, 306 candidatos, né, aos cargos de prefeito e vereador nos 5 municípios. Então, o maior desafio para a justiça eleitoral é garantir o equilíbrio, né, que todos os candidatos possam desenvolver uma campanha tranquila, né, sem que haja abusos de qualquer tipo, né, econômico, de meio de comunicação, fraudes, corrupção, e garantir ao eleitor que no dia da votação e também durante todo o processo eleitoral a gente tenha um tempo de paz, né, que não haja muita discussão, não haja brigas, e no dia da eleição que todos consigam exercer seu direito de voto. Eu acho que é o objetivo principal da Justiça Eleitoral é organizar, né, o pleito e, em especial, os locais de votação, garantir a acessibilidade de todas as pessoas e garantir que as pessoas possam efetivamente ir até o local de votação e depositar o seu voto, né? Doutor Rodrigo, a urna eletrônica foi objeto de muitas críticas nas eleições de 2022. E a urna eletrônica é segura? Olha, nós no Brasil nós usamos a urna eletrônica desde 1998, né, quando foi implantada inicialmente nas capitais. Então, na realidade, nós temos 32 anos praticamente, 32 não, né? 36 anos, 26 anos, perdão, de uso. E por mais que seja questionado, por mais que seja colocado a possibilidade de fraude, até hoje nunca foi demonstrado. E assim, é interessante colocar para as pessoas que a urna eletrônica, ela não é ligada a nenhum tipo de internet, ela não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, não tem nada. O único vínculo que ela tem é com o mesário para que ele possa liberar para o eleitor votar, né? Ela tem muitas chaves de segurança, né, para você poder ingressar no programa. Então, assim, até hoje ninguém conseguiu comprovar efetivamente qualquer erro ou fraude, né, cometido com o uso da urna eletrônica. E eu acho também muito interessante que muitas vezes as pessoas não têm uma coerência, né? Porque as pessoas que questionaram em 2022 já tinham sido eleitos se utilizando da urna, né? Então, se nós entendermos que aquele resultado de 2022 seria uma fraude, todos aqueles desde 98 seria, né? Inclusive aqueles que a pessoa foi eleita. Então, assim, é uma forma, assim, eu acredito, e cada vez mais, que é uma forma de você colocar a justiça eleitoral como bode expiatório do resultado negativo, né? Como outras questões, né? Questão, determinado candidato comprou voto, determinado candidato fez isso, fez aquilo, sem provas. Quer dizer, é uma forma de você retirar a responsabilidade, né? De não ter sido eleito e jogar nas costas da justiça eleitoral, que na realidade, sim, a nossa função não é intervir, tanto que a própria resolução deste ano do TSE determina a mínima interferência, né, da Justiça Eleitoral na propaganda em todos os aspectos.
Então, assim, a justiça eleitoral ela tem que organizar e garantir que seja um pleito equilibrado e que as pessoas possam votar de forma consciente, né, sem qualquer pressão. Então, eu entendo assim, até hoje, como não foi comprovado, né, então, assim, a partir do momento que eu trouxerem elementos, a gente pode mudar o conceito, mas até hoje não há, e até o fato de não ter qualquer ligação com a internet dificulta muito, né? Dificulta muito o acesso a você fraudar o código-fonte, né? Então, tem mais de 70 chaves de segurança para você chegar nesse código-fonte. Então, assim, hoje, até hoje ninguém assim comprovou que conseguiu chegar e conseguiu alterar. Assim, nós temos vários, né? O próprio jornal já acompanhou várias vezes, fez auditoria aqui, a gente faz a zerésima, né, no dia da eleição, meia hora antes, para constatar que não tem nenhum voto depositado. O TSE, o TRE também faz auditorias por sorteio, né? Um sábado antes, 15 dias antes, eles sorteiam várias urnas, a gente encaminha lá e eles fazem, quer dizer, para você ter uma fraude de uma urna aleatória é muito difícil, né? Então, eu acredito que assim, nunca vi nenhum elemento que levasse a concluir que as urnas não são seguras. Então, eu acredito que os eleitores podem ficar tranquilos em relação a isso. Certo. E sobre as fake news, doutor, como a justiça eleitoral vê os impactos das notícias falsas no processo eleitoral e quais as formas de combater a disseminação de conteúdo que gera aí desinformação e também quais as formas do eleitor denunciar? Eu acho que a fake news hoje é o grande problema, né? Não só no processo eleitoral, mas em todas as áreas da vida, né? Porque assim, a desinformação ou aquele fato que é tirado de um contexto e repassado, pela forma como eles são repassados, você não tem um controle, né? E o que seria uma fake news, né? Seria assim, você divulgar um fato sabidamente inverídico, né? Com o intuito de enganar alguém, né? Então, assim, você passa uma mensagem que você sabe que ela não é verídica, passa para várias pessoas com o intuito de enganá-las, né? E aí qual que é o problema? Essas pessoas, muitas vezes, elas repassam, né, essa mensagem acreditando que ela é verdadeira, né? É o que eles chamam de news fake, né? Não é uma fake news, é uma pessoa que passa porque ela não tem intuito de enganar, né? E isso aí a gente mesmo normalmente faz, né? A gente recebe um vídeo, nem sabe, não faz a checagem e passa para frente, né? Então, assim, esse é o grande problema, porque assim, é, a justiça eleitoral não tem mecanismos, né, de, como é que eu falo, interromper a divulgação. E mesmo que tenha, a partir do momento que ela foi postada para mais de uma pessoa e foi disseminada, você não sabe a repercussão que tem. Doutor Rodrigo, e esse compartilhamento, muitas vezes ele é feito porque justamente aquele assunto que é objeto de fake news se acomoda na forma, na ideologia política daquele que compartilha. Então, uma forma dele justificar a sua maneira de pensar e coloca em descrédito todo o pleito eleitoral e também o Isso. assassinato de reputações. Na realidade, há estudos que dizem que tem três formas, né? A gente compartilha de três formas, né? Tem a questão da verdade, né? Você recebe uma informação de alguém que você confia, né? Pais, parentes, e você repassa sem fazer checagem. Tem essa questão de você viver um determinado grupo e compartilhar, porque daí você quer fazer parte daquele grupo, né? E tem a terceira que você recebe, né? Não passa para frente por achar que é bacana, é bonito e tudo mais. Então, assim, qual é o problema? Que ninguém faz a checagem, né? Só que em relação ao período eleitoral, os partidos, os candidatos são responsáveis, né? Eles têm que fazer a checagem, né? E então, assim, se eles não fizerem a checagem, vão ser responsabilizados, né? Pode ser responsabilizados com a perda do mandato, né? Porque pode caracterizar um abuso dos meios de comunicação social, né? Ou também ser responsabilizado penalmente, né? Passar
uma calúnia, uma difamação, uma injúria, né? Como você falou, enterrar reputações, ou pelo menos manchar, né? E civilmente com uma reparação de danos. A gente tem mecanismos, o TRE tem um sistema Pardal, né? Que o eleitor pode acessar para fazer as denúncias, ou diretamente no Ministério Público, né? Claro que a Justiça Eleitoral tem o poder de polícia, que é aquele poder de você fazer cessar condutas irregulares, né? Então, assim, qualquer pessoa pode ir ao fórum eleitoral, falar com a Delcio, com o Everaldo, que são os servidores, né? Ao Ministério Público, para denunciar uma situação, né? Claro que o anonimato nesses casos não vai ser permitido, né? Porque nós temos também agora o crime de notificação indevida, né? Notificação temerária. Ou seja, aquelas notificações que você, estão comprando voto lá e você não tem nenhuma prova, né? Seria só para incomodar ou para desviar a atenção. Então, assim, quem se utilizar desses meios vai responder criminalmente também, né? Então, assim, nós temos vários meios. Eu acho que o meio mais rápido seria através do sistema Pardal, que está no site TRE, né? tre-pe.gov.br. Ou qualquer eleitor que tenha conhecimento pode postar a notícia, a reclamação, junto com o vídeo ou com a postagem, para que a gente possa tomar as medidas, né? Então, assim, mas eu falo, a nossa preocupação é com fake news, é com deepfake, né? Que talvez acho que é até mais grave do que a própria fake news, né? Porque é você se utilizar da inteligência artificial para colocar pessoas no lugar que elas não estavam, falar coisas que elas não falaram, né? E fica mais difícil daí você comprovar nessa fraude, né? Porque a fake news, muitas vezes, você fazendo uma checagem, você já consegue é, colocar a verdade, né? A público e tal. Mas assim, você pega um áudio de uma pessoa, você recebe um áudio, né, de um determinado candidato falando coisas, né, que depois contra ele mesmo, como é que você vai? Até você fazer uma perícia, o pleito é muito curto, né? Nós temos 45 dias de campanha. Então, assim, é muito complicado. Mas a Justiça Eleitoral, dentro das suas limitações, vai tomar as medidas, está tomando as medidas, tem muitos canais abertos, né, para que possam os eleitores efetivamente fazer as denúncias. Inclusive, doutor, a nossa próxima pergunta é justamente sobre essa temática da inteligência artificial. Em relação ao uso da inteligência artificial no âmbito local, qual a preocupação da Justiça Eleitoral nesse sentido? Como eu já falei, né? Nossa preocupação é mais a questão do deepfake, né? Essa utilização da inteligência artificial para criar uma situação que não existe. O deepfake, ele modifica, ele utiliza a voz do A candidato, voz ou até mesmo a a imagem, né? imagem. Você pode criar vídeos, você pode criar áudios, né? Se utilizando da voz da pessoa, se utilizando da imagem, e colocar ela em ambientes que ela não esteve, falar coisas que ela não falou, né? Então, assim, é muito preocupante isso, porque todos nós estamos, né? Inclusive, a gente colocou num curso aí sobre essa. E se colocar em relação a um juiz, a um promotor, como é que vai ficar? Né? Até que ponto não vai ferir a imparcialidade, a legalidade de um projeto, né? Do processo eleitoral. Mas, assim, a inteligência artificial ela não é proibida, né? Não é proibida. As propagandas pode ter, desde que seja efetivamente é, é divulgado ao eleitor, né? Se você for divulgar um áudio, você tem que colocar que o áudio é fruto de uma inteligência artificial. O vídeo tem que estar também mencionando no início e no final que ele foi criado por inteligência artificial, né? Essas questões assim que a gente vê de propaganda normal, né? O candidato a prefeito parece uma foto com o governador, com o presidente, sei lá. Essas montagens são permitidas, né? Porque isso é uma propaganda normal. Você fazer o filtro, né? Melhorar a imagem, melhorar a cor da foto também é permitido. Você fazer uma logomarca assim, né? Isso também precisaria você indicar, né? O que também não pode, né? Seria proibido é você utilizar do chatbot, né? Que eles falam, né? Para você colocar ao eleitor que ele está falando com o candidato, quando na verdade está falando com um robô. Isso é proibido, né? Isso pode causar um abuso
dos meios de comunicação, né? O disparo em massa também, né? Se a pessoa não autorizar, cada mensagem que a gente recebe nos canais instantâneos, de mensagem instantânea, deve ter um mecanismo, uma forma de noticiar a quem recebe que ele pode pedir o cancelamento na própria mensagem, né? Que vai ter que ter uma aba, vai ter que ter uma janela. E se ele solicitar descredenciamento, tem 48 horas para descredenciar, né? Inclusive apagar os dados pessoais. E se não fizer isso, vai receber multa de R$ 100 por mensagem, né? Que seja remetida de forma indevida. E tem outras situações, né? Isso, claro, não se aplica aos grupos particulares, às pessoas, né, que apoiam, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela bem usada, ela vai ser muito interessante, né? Eu acho que na questão de propagandas, de jingles, etc, né? E qualquer pessoa, doutor, pode denunciar uma irregularidade na Justiça Eleitoral? Qualquer pessoa, não só pode, como deve, né? Eu acho que, assim, como a gente tem uma limitação estrutural para fiscalizar, né, todas as situações que possam ocorrer, acho que os olhos da justiça eleitoral serão os eleitores, né? Eu acho que os eleitores que querem uma eleição limpa, querem uma eleição justa, eles têm vou colocar até dever, né? Porque é importante a participação do eleitor, né? É um processo democrático que, na realidade, em última análise, é a escolha do povo em relação às pessoas que vão administrar o seu município. Então, eu acho assim, nada mais certo e justo que eles possam denunciar e eles queiram, né, que seja uma eleição tranquila. E em relação ao e-título, doutor, como que está o uso, qual a proporção e qual o ideal para a justiça eleitoral? Eu tiro por mim mesmo. Quando eu vou votar, eu acabo levando, né, o e-título através do aplicativo da Justiça Eleitoral no celular e por uma certa desconfiança ainda, eu levo também o título físico. Então, como que funciona? É seguro? Dá para usar só o e-título? Veja bem, nós temos que ter em mente que assim, a sociedade está numa época de transição, né? As pessoas assim das décadas de 80 para 70, 60 ainda tem muita dificuldade de se utilizar de aparelhos, né, tecnologicamente mais avançados, né? Então, assim, em relação ao e-título, há uma procura boa, uma utilização, ele é totalmente seguro, né? Você pode utilizar para apresentar para o presidente da mesa para poder votar. Acho que ainda a utilização ela não é tão grande quanto deveria, né? Mas assim, quem tem não tem o receio de utilizar, né? E para votar, na realidade, você pode utilizar o e-título ou o título de eleitor físico, né? Ou qualquer outro documento com foto, né? Nós ainda assim não conseguimos fazer todo o cadastramento biométrico, né? Até por conta daquela fase de pandemia que atrasou bastante. Muitas pessoas tiveram seu título cancelado e nem não reativaram. Mas assim, a gente não exige, não limita, né? Por isso que eu falo, ó, quanto mais amplas possibilidades do eleitor votar, é melhor. Então, assim, o e-título, para quem tem essa facilidade de utilizar o celular, né? O outro meio tecnológico, é melhor. Eu acho que assim é mais. É um programa seguro, né? Não tem como assim outra pessoa pegar os seus dados. Tem, né? Até porque além do e-título, você vai ter a biometria, quem já fez, né? Então, assim, acredito que não há esse problema. Mas quem não tem essa facilidade de manuseio, vai com o físico, vai com o seu título de eleitor, vai com a sua identidade, carteira de motorista, até mesmo passaporte, que tem foto, né? Que eventualmente não tem um desses documentos, que não terá nenhum problema para votar. Fica tranquilo. Né? Em relação, doutor, às cotas de gênero para as candidaturas, como a Justiça Eleitoral está trabalhando para evitar aí possíveis fraudes? A questão da cota de gênero, na realidade, ela se tornou praticamente regra agora, né? Regra efetiva, né? Porque já existia, faz tempo que existe. E assim, a divisão dos candidatos, das candidaturas para eleição proporcional, que seria no caso os vereadores, né? Ela tem uma divisão, né? Tem que ter 30% de um gênero e 70% de outro.
né? Das, não das vagas a serem preenchidas, né? Do número de candidatos de cada partido. A regra básica inicial é assim: se tiver um candidato masculino, tem que ter um feminino, e vice-versa. Então, se forem só dois candidatos, não pode ser só um homem ou só uma mulher. Sob pena de. E a partir daí você faz a proporção, né? Então, se tem três, 3 para um, 10 para 10, 7 para 3. E não é só essa divisão no momento do registro, né? É uma divisão que tem que perdurar durante toda a campanha, questão de substituição, e tem que ser campanhas efetivas, né? Não pode o candidato, seja homem ou mulher, não fazer campanha ou fazer campanha para outro, né? Ele tem que utilizar os valores recebidos em material de campanha, de propaganda e fazer a campanha. Então, assim, porque até um tempo atrás havia uma simulação, uma fraude, né? Colocava 3 mulheres, 7 homens, e as mulheres não faziam campanha, só figuravam na chapa e, e apresentavam no final da campanha uma prestação de contas zerada, sem nenhum gasto. Nós tivemos um caso até que foi paradigma aqui no Nova Esperança, né? Numa situação que no fim foi até o TSE, e o TSE constatou que houve fraude, porque a campanha, não houve uma campanha. Inclusive, a pessoa fez campanha para o pai, eu acho que era um parente. Então, assim, essa campanha fictícia não vai poder ocorrer mais, seja em relação ao homem ou à mulher. Claro que a ideia é em relação à mulher. Por quê? Porque há uma ideia, há ah, um ativismo no sentido que a mulher participe mais da política, né? Então, assim, essas campanhas afirmativas são direcionadas à mulher, mas óbvio, a resolução fala em gênero, né? Então, assim, eu entendo que se aplica. Então, não adianta você colocar 7 homens e dos 7, 3 não realizarem campanha, né? Então, assim, tem que ser algo efetivo, algo verdadeiro, né? E o que que acontece? Se efetivamente ficar verificado que houve essa fraude, a chapa toda ela perde, é cancelado o registro, né? E se tiver um mandato, ele perde o mandato. Então, quem for eleito, independente de for homem ou mulher, né? Então, até há uma discussão, tá? A gente faz uma ação afirmativa em prol das mulheres, a mulher é eleita, aí perde o mandato porque o partido não observou a cota de gênero. Mas é uma coisa que a gente tem que aplicar, tem que colocar em prática, até mesmo para chamar, né, as pessoas dos gêneros, né? E é importante também colocar, até para que não haja depois qualquer questionamento, tem a relação das pessoas, né, do gênero trans, né, que muitas vezes ela aparenta, né, um determinado gênero e na verdade se declara de outro. E segundo a resolução e a orientação, é no sentido que as pessoas, o que vai valer é o gênero que ela indica no momento do registro, independente se o cadastro estiver diferente, né? Verificada essa diferença, a gente notifica para ver se ela quer alterar o registro. Então, assim, muitas vezes pode ser que uma chapa tenha pessoas aparentemente de um gênero a mais, mas que na prática efetivamente estão cumprindo a cota de gênero. Então, são situações que a gente são novas e que a gente vai se deparar com certeza neste ano, né? Doutor Rodrigo, nas eleições de 2022, houve casos de que trabalhadores foram forçosamente, né, obrigados e até sob pena de perderem seus empregos, se eles não votassem num determinado candidato, ou se o determinado candidato apoiado pelo patrão viesse a perder as eleições, eles seriam demitidos. Então, essa situação ela é preocupante, né, e ela pode também se repetir nas eleições municipais. Então, para quem que o trabalhador deve reclamar em caso de assédio eleitoral e qual seria o canal de denúncia? Bom, é uma realidade, né? Não adianta a gente dizer que não acontece. Acontece, né? Muitas vezes o empresário tem um determinado candidato preferido e quer que, né, puxar os votos
né, da sua empresa, né? E daí não é só o voto, né? Não só cobrar o voto, mas cobrar a campanha, cobrar vestimenta, cobrar que a pessoa coloque adesivo. É, toda atitude assim que vai contrária à vontade da pessoa se configura como assédio, né? E claro que a ameaça de perder emprego ou outro tipo de ameaça vamos colocar assim, é o grau máximo, né? Os canais de denúncia dos trabalhadores são os mesmos do eleitor para denunciar irregularidades, né? É o Pardal, é procurar a Justiça Eleitoral, procurar o Ministério Público. E, claro, que também nós temos que tomar cuidado que toda denúncia ela tem que ter um mínimo de prova. Só se aquela prova robusta, né? Mas que tenha um indicativo que há uma irregularidade ali, né? Até mesmo para evitar essas denúncias vazias, essas coisas assim que no fim pode reverter contra a pessoa que está denunciando, né? Então, assim, não é achar que tal pessoa está sofrendo, não sei o quê, né? Tem que ter um elemento, você tem que vestir a camisa de tal cor, você tem que usar um bottom, você tem que, não sei o que, usar o número. Então, assim, essas atitudes que trazem também uma prova material, ficam mais fáceis de serem, né, é, comprovadas. Então, assim, o trabalhador que se sinta constrangido, se sinta ameaçado, ele tem, né, ele pode entrar no site, na sua casa, até pelo celular, né, no site, para denunciar. E se achar assim, pode achar um outro meio, pode na Justiça Eleitoral, nós reduzimos a declaração, o Ministério Público também está pronto para atuar. Então, assim, tem os meios e, assim, eu acho que é uma coisa que o trabalhador e as pessoas, né, até pelo grau de informação que nós temos, tem que denunciar, tem que garantir o seu livre exercício, né, de votar em quem quer. Eu acho Mas que é precisa materializar isso, essa o mínimo, situação, um né? mínimo de O mínimo, né? materialidade. O mínimo. Porque assim, normalmente, claro, tem aquelas empresas que tem um, dois funcionários, né? Mas normalmente são empresas maiores, né? Então, assim, se está acontecendo com ele, deve estar acontecendo com outro, né? É, então, assim, é algo que pode ser visto, né? Porque assim, muitas vezes a pessoa, o empresário, né, o dono da empresa, ele quer que a pessoa ela divulgue, ela dê publicidade aquele candidato. E como é que você faz isso? Ou é falando, né? Divulgando em rede social, tudo mais. Aí já é uma invasão de intimidade, não é, de privacidade, a pessoa não vai pegar celular e ficar mandando mensagens, né? Ou através de outros mecanismos, né? De uma roupa, de um bottom, né? De outras formas, né? O adesivo no carro e tudo mais. Então, assim, eu acho que tem como você pelo menos dar um início de prova. Para não ser que é uma denúncia vazia que você também não sabe da veracidade, né? E assim, daí você movimentar toda a estrutura do judiciário, né, por algo que talvez não tenha fundamento, né? Aí já pode entrar na questão da fake news, daí já tem outros desdobramentos, né? Então, assim, como há possibilidade do mínimo de prova, eu acho que toda denúncia ela tem que ser, né? Porque assim, você fala, houve uma fake news, postaram uma fake news, mas onde é que tá? Você não conseguiu printar? Você não conseguiu é, gravar o áudio que foi repassado? Entendeu? Então, como é que estão? Eu acho que há hoje meios de você conseguir, pelo menos dar um início, um pontapé inicial, para que a gente tome as medidas, né? Eu acho que é o caminho. Doutor, em fevereiro, o TSE estabeleceu uma nova regra aí, e aí, no sentido da questão do poder de polícia para os juízes eleitorais. Gostaria que o senhor abordasse um pouco sobre esse tema. O poder de polícia, o que que seria, né? Seria o poder que juízes eleitorais, juízes e juízas têm de tomar medidas para fazer cessar irregularidades que sejam constatadas, né, por ele ou que cheguem através de denúncias, né? É retirar uma propaganda ilegal, tomar medidas para que as pessoas, por exemplo, vamos colocar uma propaganda que seja feita na calçada, né? Bandeiras e tudo mais, né? Então, tá atrapalhando o trânsito. Então, você pode ir lá pedir para remover. Tem uma bandeira que está depois das 22 horas. Você pode determinar a remoção e tudo mais, né? Só que o que que é a ideia do TSE, né, da Justiça Eleitoral este ano, é que a Justiça Eleitoral interfira o mínimo possível, né, tem a menor interferência na propaganda eleitoral, né.
E com isso, retirou muito aquela questão que o juiz não pode aplicar multas, né, de ofício, por propaganda irregular. E em relação à internet, o juiz não pode determinar a remoção, a não ser que seja em relação à forma como está sendo feita, né? Agora, se a irregularidade for o conteúdo, por exemplo, uma fake news, um deepfake, cabe ao juiz determinar a remessa do material ao Ministério Público para que ele tome as medidas, né? Seja no sentido de remover a publicidade, a postagem, seja de tomar outras medidas, né? Ações de abuso, né? Então, assim, o poder de polícia, na verdade, hoje ficou mais restrito a você constatar e, dependendo do tipo de propaganda, adotar as medidas, né? Sem aplicar multa, sem aplicar qualquer tipo de penalidade. E naquelas mais graves, repassar a notícia para o Ministério Público para que ele entre com as ações cabíveis. Então, assim, ficou mais restrito, né? Principalmente na internet, né? E nesse sentido, doutor, quais medidas que estão sendo adotadas já para garantir a segurança e a integridade durante todo esse processo eleitoral? Nós estamos naquela fase agora, assim, de receber os registros e tudo mais, já definimos os locais de votação, né? Que serão os mesmos das últimas eleições. Estamos preocupados com a questão da acessibilidade, né? De ver se os locais de votação têm acessibilidade para as pessoas, né? Que têm deficiência física, deficiência visual, auditiva, né? E, assim, já estamos no trabalho de convocação dos mesários, das pessoas que vão representar a justiça eleitoral. Iremos ter conversa com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, né? Então, assim, estamos naquela organização, né? Iniciando os preparativos, né? Para que a campanha, não só a campanha, mas também o dia da eleição seja tranquilo, né? Que todos os eleitores não tenham dificuldades. A gente convoca também os eleitores para que se alguém não saiba o número do título do eleitor, tem uma dificuldade, quer saber se o título tá válido ou não, já compareça antes, né, da eleição, para que no dia não se desloque à toa, né? Ah, meu título foi cancelado, não vou conseguir votar, né? E assim, nós estamos criando uma estrutura que para que no dia da eleição as coisas funcionem bem. E a estrutura para receber as denúncias, para encaminhar os registros, né? A parte burocrática, né? Dentro dos prazos, né? Nós temos até o dia 15 de setembro para deferir ou não os registros, né? Analisar e julgar. Então são tudo questões de prazo, né? Até para que possa haver substituição e tudo mais, nós temos que fazer a questão dos horários eleitorais, nós temos todos os prazos para que a gente. Os candidatos se sintam tranquilos para fazer suas campanhas, né? Os eleitores também, e que não haja nenhum obstáculo, nenhum problema, né? Até o dia 6 de outubro. Doutor, como que a Justiça Eleitoral está utilizando aí a tecnologia para garantir a transparência e a eficiência do processo de votação e também da apuração? Veja bem, a justiça eleitoral ela está cada vez mais informatizada, né? Então, assim, a urna eletrônica, a partir do momento que encerra a votação, ela já emite os boletins, né? Então, que fica à disposição de todas as pessoas, fica no mural lá. E assim, cada vez mais nós temos a intenção de agilizar a divulgação oficial dos votos. Porque quanto mais rápido você divulga, menos chance você tem de discussão, né? De dúvida, de criar dúvidas, né? Exemplo típico é a Venezuela, né? A gente vê aí que quanto mais demora, mais suspeito fica o resultado. Então, assim, há cada vez mais um investimento alto na tecnologia, né? Para que, assim, não haja nenhuma suspeita em relação ao resultado. Como já disse, a urna eletrônica até hoje não foi comprovada, ela mantém, ela está sendo atualizada, novas versões. E a parte disso tem a questão dos sites, quer dizer, todas as informações estão no site do TRE, né? Hoje, por exemplo, hoje quem quiser acessar lá e saber quem são os candidatos, ainda que não apresentaram os registros, quem foram os candidatos escolhidos pelos partidos estão lá. Tá lá, os candidatos estão as atas de todos os partidos por município,
do Brasil inteiro. Então, assim, a ideia é divulgar o máximo, né? Daqui a pouco as pessoas vão ter acesso aos dados pessoais dos candidatos, patrimônio e tudo mais, né? Declarado e tudo mais. Então, assim, na medida que a gente for colhendo os dados, for processando os registros, essas informações, simultaneamente, elas já vão ser divulgadas, né? Para que as pessoas saibam quem são os candidatos, as suas origens, seu patrimônio, né? O que faz, né? Então, assim, a ideia é ser o mais transparente, não só no resultado, mas também no processo eleitoral, né? Todas as pessoas que quiserem ter qualquer informação, que pode, que não pode, nós também estamos repassando, já, o jornal inclusive já publicou, né, o que pode e não pode. Quer dizer assim, a gente quer que as pessoas tenham ciência e conhecimento de como é o processo eleitoral, né, para depois também não vir com questões assim que muitas vezes não retratam a realidade, né? E até para poderem denunciar, para poder saber, não, isso aqui está errado, isso aqui está certo, aqui não pode, isso não pode. Quanto mais pessoas souberem, mais fácil fica o processo eleitoral, porque mais fácil fica de fiscalizar, né? Então, assim, há um investimento na tecnologia, a divulgação de todas as etapas, a divulgação dos candidatos, né, do seu patrimônio, das suas condições, né, a divulgação rápida do resultado, essa questão das auditorias nas urnas que são feitas, né, a própria inserção do flashcard, que é o programa, é divulgado, é chamado todos, são chamados todos os partidos candidatos. Então, assim, nós temos um leque amplo assim, de divulgação de publicidade. Aí cabe às pessoas também ter um interesse, né? Então, assim, ó, as ferramentas estão à disposição. A Justiça Eleitoral tem investido muito nessas ferramentas de divulgação e de transparência, né? Doutor, a gente sabe que até em eleições anteriores há um certo número de eleitores que não comparecem para votar, né? E isso aqui, né, especificamente nos municípios aqui compreendidos pela 71ª Zona Eleitoral, lembrando que são os municípios de Atalaia, Uniflor, Presidente Castelo Branco, Floriano e Nova Esperança. Qual a expectativa da Justiça Eleitoral e o que pode motivar também eleitores que não comparecem e em que eles podem ser penalizados? Veja bem, nós temos, das eleições, desde o período que eu estou aqui, nesses 10 anos, a gente tem uma margem histórica de 20% de abstenção, né? 20% não comparece para votar. É mais ou menos entre 15 a 20%, né? Seja nas eleições gerais, né? Presidente, governador, deputado, seja para as municipais, né? E acredito assim, o que leva o eleitor a comparecer é a qualidade dos candidatos. Eu acho assim, quanto o candidato for mais capacitado, demonstrar mais capacidade, mais competência, mais interesse em resolver os problemas da cidade, ele mobiliza mais as pessoas, né? E muitas vezes também até para que o outro não seja o vencedor, né? Então, assim, e a apresentação de propostas, eu acho assim, todos nós que moramos no município sabemos o que precisa e o que não precisa, né? E o que pode e não pode. Eu acho que muitas vezes falta essa informação, o que que o vereador pode, o que que o prefeito pode, o que que não pode, né? Até mesmo para evitar aquelas promessas que quem tem um pouquinho mais de conhecimento sabe que são absurdos. Não tem como fazer, porque não está também na competência de um e de outro. Então, assim, o que pode levar o eleitor, eu acho que é essa questão da condição do candidato, a qualidade dos candidatos, né? Que eles tragam propostas, que a campanha seja uma campanha assim de alto nível, né? Que as pessoas vejam que aquela pessoa está interessada em melhorar a cidade, não interessada em denegrir o outro, não interessada eh, ah, eu acho assim, até nessa questão de corrupção, que infelizmente é um mal que existe, né? Durante a campanha, se a pessoa vê que muitas vezes a pessoa não está se utilizando de meios escusos, eu acho que isso dá o interesse da pessoa em votar, né? Seja para vereador, seja para prefeito. Então eu acho que é isso, né? Se a pessoa não votar, o voto é obrigatório, né? Isso é uma regra constitucional. Ela vai ser multada, vai receber uma multa, né? E para ela poder regularizar, vai ter que recolher.
E se for duas eleições e não justificar, claro que tem a questão da justificativa, né? Ela vai ter o título cancelado e daí vai ter que fazer um novo para poder votar nas eleições futuras, né? Mas assim, a gente espera, assim, já que estamos iniciando, né? Já começou a campanha, que seja uma campanha de alto nível e que isso leve as pessoas, né? Porque assim, a questão de baixo nível, ela faz surgir a curiosidade, né? A curiosidade, a fofoca, aqueles comentários, mas não traz o eleitor. Eu acho que não traz o eleitor, não traz ninguém, né? Mas fica só aquela questão, opa, você ouviu falar que aquele fez isso, aquela fez aquilo, esse assim, mas assim, não traduz despertar a vontade de alguém de, poxa, eu vou votar naquela pessoa, eu vou votar, eu quero aquela e não quero o outro. Porque na verdade é uma escolha, né? Você escolhe um e deixa de escolher o outro. Então, assim, eu acho que é a qualidade dos candidatos que vai trazer, que a gente possa diminuir esse número de abstenção e até de votos nulos e brancos, né? Eu acho que muitas vezes, assim, o voto nulo em branco, muitas vezes diz que é um voto de repúdio, voto de contestação, eu acredito que não. Muitas vezes, assim, vai até contra a intenção da pessoa, porque se ela deixa de votar, ela está favorecendo alguém, né? Seja aquele que está na frente nas pesquisas, aquele que é, tem mais votos, né? No caso de vereador, que já tem um eleitorado fixo, ele vai beneficiar essa pessoa, ainda que ele não queira, né? Então, eu acho assim, se a pessoa se dispõe a sair da sua casa e por que não exercer o voto, né? Por que não escolher alguém, né? É, hoje tem aquele velho chavão, a internet tá cheia, né? Não escolher também é uma escolha, né? Mas aí, Doutor, até em relação a uma pergunta que as pessoas fazem, foi convocado para ser mesário, trabalhar no dia das eleições. Não compareceu. Existe alguma punição para bem, isso? Ele... vai responder um processo, né? Vai responder o certo, vai ser penalizado financeiramente, né? Assim, eu acho que a participação das pessoas, eu sei que tem muita gente que já foi convocada às várias eleições, muitas vezes, assim, é um dia, assim, que seria de descanso, né? Mas é uma forma da pessoa ajudar ao município, ajudar, né, a um processo que precisa da participação de todos, né? E assim, acho que é uma experiência bacana, você vê como é que funciona, né? E talvez tire muitas impressões erradas, né? Até mesmo essa questão da urna eletrônica. Quem nunca foi mesário pode ter essa dúvida, mas a urna é segura? Por que não vai lá, né? E ver com seus próprios olhos, o dia inteiro as pessoas votando, ver se tem alguma forma, né? Então eu acho que é interessante. E esse ano nós tivemos um número grande de mesários voluntários, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas também querem ter esse conhecimento, essa experiência, né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que a pessoa não quer, peça dispensa, substitui, peça para alguém ir no seu lugar, né? É, porque, assim, eu acredito que é uma experiência válida, é uma experiência que você vai contribuir com o seu município, né? E vai contribuir com a cidadania no todo. Certo. Falando ainda do voto, doutor, existe algum suporte específico para facilitar o voto de pessoas idosas ou em situação de vulnerabilidade? Essas pessoas, elas têm a preferência, né? Tem a preferência, os mesários vão estar é, orientados e treinados para que essas pessoas possam votar com auxílio, inclusive, das, dos cuidadores, vamos colocar assim, né? Das pessoas que são responsáveis, que eles possam até acompanhar a cabine, claro, respeitada a questão do sigilo do voto, né? Não votar pela pessoa, alguma coisa assim. Então, assim, a gente tem os mecanismos, a gente já está escolhendo os locais que já tem acessibilidade, né? Porque é uma grande dificuldade, né? Eu lembro de uma eleição que eu fiz aí que o rapaz não conseguia entrar. Ele tinha uma cadeira de roda especial que ela não passava pela porta. Então, assim, são situações que a gente não quer que se repita, né? Ele conseguiu exercer o direito de voto, mas assim, prejudicado, né? Uma situação assim que a gente não quer que se repita, que essas pessoas elas têm a preferência e têm o direito de votar sem passar por constrangimentos, né? Então, assim, é essa a nossa ideia de orientar os mesários para que eles dê todo o apoio, né?
para que não crie qualquer embaraço no exercício do voto, né? E, na medida do possível, auxilie a pessoa a ingressar na sala, a se dirigir à cabine, né? Então, assim, vai ser feito um treinamento nesse sentido. E lembrando que os municípios compreendidos pela 71ª Zona Eleitoral, esses municípios não têm segundo turno. As Não, eleições elas ocorrem no dia 6 de outubro. 6 de outubro, né? Primeiro domingo. Quais as expectativas que a Justiça Eleitoral tem especificamente para o dia das eleições? Não, nós temos 5 municípios para organizar, né? São municípios de estruturas diferentes, locais diferentes, né? A maioria dos municípios, tirando Nova Esperança, tem 1 ou 2 locais de votação, né? Então nós teremos representantes, nós vamos conversar também com a Polícia Militar, né? Para que a gente tenha segurança nos locais de votação em especial, né? É importante deixar claro também que aquela atitude que sempre teve, né, daquele derramamento de santinhos e propaganda eleitoral, foi elevado à condição de crime, né? Não só para quem vai, mas também o candidato pode vir a responder. Então, assim, o que a gente espera é que a gente tenha uma eleição limpa, né? Em especial no dia das eleições, que não temos aquela sujeira amontoada e tudo mais. Então, assim, é interessante que os candidatos, os partidos orientem os cabos eleitorais para que evitem essa prática, né, que é comum. E é uma prática que não leva a nada, né? Acho que muitas vezes quem já vai, tem, mas é minoria, né? Ah, não sei em quem votar, pega um salário, mas é minoria, não chega a 1%. Quem já vai ao local de votação já tem o seu candidato, então, assim, só suja a cidade, deixa ela feia e não acrescenta nada. E agora virou crime, né? Então, em relação a isso, a gente vai tomar as medidas necessárias. Essa vai ser, acho que uma das grandes prioridades no dia da eleição, além de possibilitar o eleitor que possa votar da forma mais tranquila, vai ser uma das prioridades no sentido de evitar esse tipo de conduta. Doutor, no início da nossa entrevista que nós comentamos a respeito de fake news, só que eu gostaria que o doutor esclarecesse quais as penalidades aí que são previstas, né, para os candidatos ou partidos que divulgarem ou se beneficiarem das fake news. Veja bem, a primeira seria a remoção da publicidade, né, da propaganda, né. Segunda, ele pode responder por abuso, né, do meio de comunicação, ou até abuso, né, político ou econômico, e isso vai gerar, né, após o trâmite processual, pode gerar a cassação do registro, a inelegibilidade, né, além de outras medidas penais e civis, né. Então, assim, porque a fake news, ela é algo assim que, em relação aos partidos em especial, eles são responsáveis pela checagem, né? Então, assim, eles são obrigados a ir nas agências, né, que publicam, né, Google, etc., para checar se aquela informação é falsa, é verdadeira ou não, antes de repassar. Então, assim, a partir do momento que ele se omite isso, ele passa a ser responsável. E quem se beneficia, né, em especial daquela publicidade negativa, que é o que? Você falar mal dos outros, denegrir a imagem. Então, mais ainda, né? Então, assim, é o que a gente fala, assim. Por exemplo, o jornal, ele tem uma responsabilidade pelo que ele posta. Por quê? Porque ele tem condições de controlar o que vai ser publicado. Há um editor, ele vai analisar, ele vai poder fazer checagem, né? Agora, você pega, por exemplo, o dono de uma livraria. Ele tem condições de checar todas as informações que estão no livro, no jornal? Não tem. Então ele já não vai ser responsabilizado, né? Então, assim, a partir do momento que tem essa responsabilidade do que você divulga, os partidos, os candidatos são responsáveis por toda a propaganda que vai ser feita, seja ela analógica, seja ela da internet, então, assim, eles vão ser responsabilizados. E, assim, como é um combate, assim, é o combate principal da justiça eleitoral, as penalidades vão ser as mais graves, né? Seria a perda do mandato, seria a cassação do registro, se for julgado até lá. E a questão da elegibilidade, né? São todas aquelas penalidades da Lei Complementar 64 de 90, né? Que torna a pessoa inelegível. Quer dizer, eu acho que talvez o custo-benefício disso, não, né? Principalmente na questão municipal, assim, né? São municípios assim de pequeno, médio porte, em que assim, as pessoas praticamente se conhecem todas, né?
Então, assim, a não ser que seja uma fake news assim muito assim, um limite assim entre verdade e mentira, eu acho que até a divulgação já vai saber que é falso. E se você repara, vai ter a questão da boa má fé, né? Então, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado. Eu acho que não é uma prática que vai trazer muito benefício se alguém quisesse utilizar, né? Então, assim, eu acredito que tem que tomar todo cuidado, porque as pessoas estão de olho, né? E, claro, tem o risco de você. Sempre tem o risco, né? Tem várias possibilidades, não vou colocar aqui, porque a pessoa se abre uma possibilidade. Mas, assim, daquelas coisas montadas, daquelas coisas feitas pelos próprios correligionários, né? Eu já passei por situações, assim, em eleições municipais e de coisas que foram feitas pelo próprio candidato, ou partidários dele, né, para reverter em favor, né? E a gente também tem exemplos aí que, né, em eleições gerais que sempre ficou a dúvida, né? Doutor, no caso particularizado de candidatos locais, como que os eleitores podem verificar a veracidade de, vamos colocar, informações, porque são questões específicas no âmbito municipal, onde há um compartilhamento, dizendo que o candidato é isso ou aquilo. Como que o eleitor pode, nesse âmbito local, porque a gente sabe que as fake news elas foram difundidas nas eleições passadas no âmbito nacional, mas no âmbito local, assassinando a reputação, tentando prejudicar a imagem do candidato. Como que o eleitor pode verificar isso e se é, identificado uma pessoa que está compartilhando isso, sobretudo nas redes sociais, ela obviamente será, uma vez Sim, identificada, responsabilizada. sim. Veja bem, depende de que tipo de informação, né? Por exemplo, a pessoa declara que tem um patrimônio de X, né? Aí vem uma fake news dizendo que tem de Y. Essa informação pode checar no próprio site do TRE, Sim. né? E em relação a outros dados, eu acredito que, como todos os partidos, todos os candidatos têm possibilidade de ter a página própria, pessoal, eu acho assim, talvez seja interessante ser o mais transparente possível, né? Eu acho assim, como é que você evita uma informação falsa? Você já colocando todos os itens, né? Tornar sua vida livre aberto, Sim. que é o que você tem que fazer a partir do momento que você quer se tornar uma pessoa pública, uma autoridade. Então você tem que colocar todas as situações. Porque assim, tirando aquelas situações assim que nós já tivemos, que situações de acusações graves, crimes, né, que a pessoa praticou crimes, é uma outra situação, que aí também tem os meios próprios que a pessoa está respondendo um processo criminal, é só ir lá no fórum, mas eu acho que isso a própria pessoa já poderia, né, postar lá no seu sítio próprio uma certidão negativa de antecedentes. Então eu acho que nesse caso os candidatos teriam que se antecipar, né? Porque qualquer informação que vem, ele vai poder ter a contraprova e já vai. Eu acho que já morre a situação ali. Não sei se há um interesse também de divulgar, mas aí é de cada pessoa. Mas eu acho que a principal forma de combater a fake news é você ser transparente, né? Eu acho que, a partir do momento que você coloca a sua vida né, como um livro aberto nas pessoas, faz as postagens de assuntos que poderiam ser objeto de ataque, mesmo que falso. Eu acho que você diminui muito o prejuízo, né? Eu acho que é, é por aí. Doutor, em 2022 também foi objeto aí de ataque às pesquisas eleitorais, né? Quais as principais regras aí que regem as pesquisas eleitorais em relação à realização e divulgação? A regra principal é a mesma, né? Ela tem que estar registrada, né? A pesquisa tem que estar registrada com antecedência 5 dias, salvo engano. E assim, e a partir do momento que passar o prazo, não houver impugnação, não houver um questionamento, ela pode ser divulgada, né? No dia da eleição, ela só pode ser divulgada, né? Após o término da votação, né? Então, a partir das 17 horas, né? A chamada pesquisa de boca de urna, né? Um dia que antecede também pode ser divulgado, desde que esteja registrado. E tudo tem que ser registrado, né? É, se não tem o registro, a pesquisa ela já. E a amostragem, né? Eu acho que a amostragem tem que ser aquela amostragem assim que seja equilibrada, né?
que não cause distorção, né? Por exemplo, não fazer pesquisa só com uma determinada classe, né, social, ou só com um determinado gênero, ou somente em um local da cidade. Eu acho que a pesquisa, para ela ser válida, e assim, todos os dados das pesquisas elas vão estar à disposição de qualquer leitor, né? Então, assim, que possa questionar, né? Ah, não, essa pesquisa aqui foi feita só no centro e no centro não retrata a realidade do município de Nova Esperança, do Uniflor ou de qualquer outro, né? Então, assim, que ela seja mais completa, que ela seja registrada. Muitas vezes, e é óbvio que a gente sabe que tem, vai ter aquelas enquetes de internet, né? Que então como não tem rigor técnico, não se encaixa como pesquisa. É só uma consulta, assim, mas que também não tem nenhuma validade para fins de, né? E quem promove essas enquetes pode ter alguma Não, no responsabilização? princípio não, porque assim, é na página pessoal, né? Então, assim, e é aquela situação, ó, a justiça eleitoral e as reduções foi muito da questão do livre pensamento, né? E o exercício do livre pensamento. Então, é o mais amplo possível. Desde que não ultrapasse certos limites, né? Não entra na fake news, não entra na questão de crime e tudo mais. Então, assim, a pessoa dá uma opinião favorável, desfavorável a um candidato, dentro daqueles limites da livre, né, da expressão, do exercício da liberdade de expressão, tá? E a própria enquete entra nisso, né? Então, assim, meus seguidores, por exemplo, vocês preferem A ou B, né? Mas isso não tem uma validade, não tem um efeito prático, né? Como também, por exemplo, a pessoa pedir voto para alguém. Mas, por exemplo, o candidato ele pode pedir para algum correligionário seu elaborar uma enquete. Aí elaborou uma enquete que não tem nenhuma Ele não pode métrica. divulgar. É isso aí. Não, ele não pode divulgar como propaganda. É. Não, não. Usar isso como. Dados estatísticos somente seriam daqueles extraídos de pesquisas devidamente registradas, né, que não seja objeto de impugnação, né? Só um levantamento, talvez, ali entre os seguidores da página para mensurar uma situação, mas sem também, obviamente, atender os critérios de uma É, pesquisa, né? na verdade, assim, por exemplo, eu tenho a minha página pessoal, eu posso fazer enquete, mas eu não posso, ou o candidato não pode pegar o que eu coloquei e divulgar. Essa é uma situação minha, com as pessoas que me seguem, né? É uma coisa particular. E se alguém pegou os dados da minha página e divulgou isso, eu também acabo respondendo? No Não, caso, o usuário da rede porque social. a divulgação ela não é proibida, ela não tem validade técnica, ela não pode ser considerada, né? Então a pessoa só fala, tenho 90%, assim conforme, né? E divulgar com propaganda, não, aí é propaganda irregular. Aí ela responde, né? Agora, se eu tenho, falo, eu fiz uma enquete lá, estou conversando assim, por exemplo, eu fiz uma enquete e tem 80%, olha lá, eu fiz lá, tal fulano vai ganhar, né? Não sei o que, tais vereadores têm mais chance. É uma conversa assim que. E isso acontece É muito, né? informal, né? É formal. Como a gente sabe que tem pesquisas informais assim, feitas pelos candidatos, até um período pré-campanha, durante as convenções e tudo mais. Então a gente sabe que existe esse. Só não pode divulgar, né? E achar que aquilo retrata, né? Uma amostragem do que da vontade do eleitor. Doutor, e que mensagem o senhor gostaria de deixar aí para os eleitores da 71ª Zona Eleitoral? Bom, nós estamos iniciando, né? Novo processo eleitoral, acho que temos 45 dias, 50 dias aí de campanha. Acho que tem duas coisas, né, que a gente tem que deixar bem claro. Que eu acho que o eleitor tem que ter a noção que o benefício próprio pode se suplantar o benefício de todos, né? Aquele benefício que você recebe agora, muitas vezes você perde lá na frente, né? Então, o que eu falo? Muitas vezes você recebe um agrado, vamos colocar assim, um brinde. Muitos acham que esse período, vamos aproveitar para que o candidato pague minhas contas de luz, água e me dê combustível e tudo mais.
Só que ele não pensa que não é a função do candidato a vereador, a prefeito fazer isso, né? Então, muitas vezes ele tem aquele benefício, ele quita aquela dívida agora, mas vai passar 4 anos com aquela rua sem asfalto, sem uma água potável, sem uma escola para levar seus filhos, uma creche, né? Então, assim, eu acredito que hoje nós temos uma gama enorme de ferramentas de informação, né? Eu acho que tem que conhecer o seu candidato, tem que ir atrás, das informações e esquecer as questões pessoais. Não votar porque é amigo, não votar porque conhece, não votar por isso, né? Não votar porque ganhou um benefício, né? Ver o que é melhor para a sociedade e para ele, porque se você tem um município que está se modernizando, está avançando, você vai ser beneficiado. Do contrário, você vai continuar do mesmo jeito. E aquele benefício vai se perder, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão da fiscalização. Eu acho que cada um tem que fiscalizar, a campanha, né? Ficar de olho que seja uma campanha limpa, denunciar pelos meios, né, que foram colocados e comparecer ao dia, né? Fazer a escolha livre, consciente. Eu acho que a campanha que a gente fala analógica está bem reduzida, algumas situações já não pode mais, como outdoor, carro de som não pode, é bom deixar claro, o povo gosta, carro de som não pode, né, a não ser nas carreatas, né, trio elétrico e tudo mais, né, não pode showmício, não pode muitas situações assim que eram permitidas, hoje não pode, né, colocar santinho em locais, de comércio não pode, colocar placas em árvores não pode, fazer pedir voto em locais públicos, ginásios, escolas, não pode, comércio em si. Então, assim, eu acredito assim, como houve uma redução das possibilidades dessa campanha analógica, a campanha vai ser, na internet, né? Então, assim, eu acho que a fiscalização também fica mais fácil, para os eleitores. E dentro disso, tentar ver quem é o melhor, né? Tem a ideia, assim, eu sempre falo, né, que os fins justificam os meios, né? Mas o fim de uma eleição não é a pessoa ganhar, é ela ser mandatário. Então são 4 anos. Então se você pensar, vale tudo para ela ganhar a eleição, se vale tudo para ela ganhar a eleição, o que que ela vai ser lá, né? A pessoa não vai mudar o seu comportamento, sua questão ética, moral, para ser assim até aqui, daqui para lá vou voltar a ser de outro jeito, não vai. Então assim, se a pessoa se utiliza de meios escusos para ganhar uma eleição, ela não vai ser um bom mandatário, né? Isso eu acho que é meio óbvio. Então, assim, a pessoa tem que ter em mente que a finalidade de uma eleição é escolher as pessoas melhores para administrar o município, seja como prefeito, né, para executar as leis, seja como vereador para editar leis que abarquem a todos, né? Que tragam mudanças naquele bairro que está sem luz, está sem água, está sem asfalto, que aumente o número de creches, né? Que tragam questões de saúde, né? Que atenda à necessidade de cada morador. E isso muitas vezes o seu amigo não tem capacidade de fazer, ou a pessoa que você conhece não tem capacidade de fazer, né? Então, olhar as propostas, ver a qualidade, né? E perceber as condutas, né? Eu acho que se alguém começa, ao invés de apresentar uma proposta, ficar falando mal de outra, é sinal que ele não tem nada para te oferecer, né? Doutor Rodrigo, as suas considerações finais, fique à vontade. Desde já agradecemos a sua presença, estar falando aqui com os nossos. Não, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade, reitero, né? Parabenizo pela iniciativa, pela estrutura. E dizer que a Justiça Eleitoral está, né, à disposição de todos, está aberta a todos. Nós queremos uma eleição tranquila, né? Queremos uma eleição com paz e que assim que vençam os melhores para cada município, né? Que as pessoas que forem eleitas elas tragam benefícios para o município, né? Que elas forem eleitas, né? É, nós temos 306 candidatos, né? Então cada 306 cabeças, 306 pensamentos. Mas que esses 306 têm essa mentalidade que eles têm que fazer uma campanha bonita, uma campanha limpa, para chamar o eleitor para votar e depois ele retribuir na forma de um trabalho que seja uma retribuição social, né? Que é a nossa função, né? Nós como servidores, agentes públicos, a gente tem que servir. E eu acho que a partir do momento que você
tem essa mentalidade, você consegue. Você vai melhorar a cidade, consequentemente vai melhorar para você também, né? E, como eu falei, acho que cada morador sabe as deficiências do seu município, sabe o que precisa, o que tem, o que não tem, o que falta, o que tem em abundância. Então, assim, dentro dessa conscientização, eu acho que a pessoa tem que ver quem tem condições de melhorar o que tem, suprir o que não tem, né? E é isso. Então, nós estamos à disposição, os canais são aqueles, né? O site TRE, cartório eleitoral, o Ministério Público, né? E que as pessoas exerçam de forma bem consciente seu voto, escolham, façam a melhor escolha que acredito que seja pela cidade. Obrigado. Doutor Rodrigo, agradecemos a sua presença e participação. Esse é o programa de estreia, né? Então, este é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste.